Nessa segunda parte da nossa aula, vou falar para você sobre um tema muito importante. Por quê? Para entender o que é a dependência da nicotina ou o tabagismo, a gente tem que entender o que é a dependência de drogas. Então, eu vou usar nessa aula 3 termos como sinônimos: droga, substância psicoativa ou droga psicoativa. Primeiro, a gente tem que entender que o uso de drogas tem várias significações na nossa sociedade hoje. Algumas pessoas consideram como um uso recreativo, outras pessoas fazem um uso religioso, outras pessoas até têm desprazer com o uso de drogas. Mas uma das coisas que o uso de droga pode se tornar são doenças, né? Se vocês atentarem para esse slide, na parte da direita, nós temos várias situações que são hoje consideradas situações clínicas e que precisam de uma abordagem específica. Para o uso é necessário o rastreamento, para o abuso é importante a gente poder fazer uma prevenção ou redução de danos, para a dependência é necessário uma terapêutica específica, para a intoxicação aguda complicada a gente precisa de urgência e para a abstinência a gente também precisa de urgência. O que eu quero mostrar com esse slide é que é muito importante as pessoas entenderem que, além dos usos sociais da droga, também nós temos usos que são patológicos e que merecem a atenção dos profissionais de saúde. A OMS, Organização Mundial de Saúde, considerava antigamente que existia um contínuo entre o uso, a intoxicação, o abuso e a síndrome de dependência. Para algumas drogas, esse modelo é válido, como por exemplo o álcool. Nem todas as pessoas ficam dependentes de álcool depois de poucos usos, mas algumas drogas, e em pessoas que são geneticamente, psicologicamente ou socialmente vulneráveis, a síndrome de dependência pode se instalar muito rápido. Vou dar um exemplo. Existe uma tribo de índios norte-americanos que não tem uma enzima que elimina o álcool, que faz com que poucas doses de álcool façam com que eles se tornem dependentes muito rapidamente. Então, nessa tribo, não existem essas etapas diferentes. Essa visão da OMS também desconsiderava o fato de que qualquer uso de drogas também traz consequências negativas para o indivíduo. Essas consequências podem ser somáticas no organismo, podem ser psíquicas, sociais ou econômicas. O álcool, por exemplo, ele é uma droga neurotóxica que causa lesão e perda de neurônios por causa da produção de uma substância que chama aldeído. Ou seja, toda vez que a gente bebe um pouco de álcool, a gente arrisca perder alguns neurônios. Então, independentemente da quantidade ou da frequência, existe um risco de a gente ter consequências negativas com o uso de drogas. Uma dessas consequências é a dependência. Então, a ideia desse contínuo hoje não é mais a ideia vigente. Qualquer uso de drogas tem consequências e isso deve ser considerado. Mas o que é a dependência? A dependência é, na verdade, uma síndrome psiquiátrica bem estabelecida, né? Marcada por alguns sintomas que são muito clássicos, que a gente observa nas pessoas que têm dependência. O primeiro é a questão de que o dependente passa muito tempo tentando evitar o consumo de uma droga. A ideia de que o dependente não quer continuar utilizando a droga é uma ideia falsa. Na verdade, ele passa o tempo inteiro tentando resistir, mas a doença faz com que ele perca o controle toda vez que ele inicia o uso daquela droga. Também o sentimento ou uma tensão antes de começar a utilização de uma substância e uma sensação de alívio. Nesse slide vocês vão ver que a palavra prazer aparece também, mas para mim o dependente não sente mais prazer com a droga, ele passa a sentir alívio em realizar aquele comportamento. Além disso, dentro desses critérios que hoje também são utilizados pela OMS, a gente tem que ter esses 3 critérios básicos, mais uma preocupação constante ligada ao comportamento, ao uso, às atividades preparatórias para a utilização daquela substância, uma frequência maior ou uma duração mais longa de um comportamento do que previsto, uma perda de tempo significativa tanto com a preparação, realização, recuperação dos efeitos do uso daquela substância ou daquele comportamento, esforços repetidos para reduzir ou controlar um comportamento e um comprometimento de atividades sociais, profissionais em prol daquele comportamento. E a persistência do comportamento, apesar das consequências negativas para o corpo psicológico ou econômicas, e uma necessidade progressiva de usar mais e mais droga, que é a tolerância, ou, no caso da interrupção abrupta do uso da droga, uma percepção de agitação e inquietação, que é o que nós chamamos de abstinência. Esse quadro pode ser encontrado para qualquer droga ou comportamentos aditivos também. Para você entender de fato o que é dependência, a gente pode agrupar os sintomas e compreender isso, como isso se passa no nível cerebral ou do ponto de vista neuroquímico.
3 grupos de sintomas, então, caracterizam a dependência. A perda de controle, a incapacidade de sentir prazer ou a diminuição da capacidade de sentir prazer na falta da droga e a fissura. A fissura é um dos principais fatores de risco para a recaída, tanto do tabagismo quanto para outras dependências. Para que você possa entender melhor como é que isso funciona do ponto de vista do cérebro, eu vou explicar para vocês o circuito de recompensa, que é o circuito cerebral que está envolvido diretamente com a dependência química. Na verdade, o circuito de recompensa ele é essencial para que a gente possa sobreviver. Qualquer coisa agradável, prazerosa, leva à liberação de uma substância chamada dopamina numa região do cérebro que chama núcleo accumbens. Não gostaria que vocês guardassem o nome dessas regiões, mas só entendessem o mecanismo, porque isso abre para a gente uma oportunidade de entender melhor tanto como a dependência se instala e como o tratamento age. Então, vamos começar pelo núcleo accumbens. Toda vez que a gente tem alguma coisa prazerosa, seja receber um beijo, um elogio, um cumprimento, comer uma coisa boa, há a liberação de uma substância que é a dopamina no núcleo accumbens. A droga age direta ou de maneira indireta, liberando uma quantidade muito importante de dopamina no núcleo accumbens. O problema disso é que, com o tempo, esse núcleo vai se dessensibilizando e vai tendo dificuldades para obter quantidades suficientes de dopamina que produzam sensações de prazer. Então, a pessoa que usa algum tipo de droga durante muito tempo, acaba ficando insensível a essas pequenas coisas que normalmente liberariam dopamina, e isso leva a uma dificuldade da percepção de coisas prazerosas que não sejam associadas à droga. A segunda região que é muito importante para a gente compreender é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, eu uso uma imagem para vocês entenderem, que é a imagem de uma peneira. O córtex pré-frontal é a nossa peneira dos desejos. Normalmente a gente nasce com o córtex pré-frontal totalmente permeável, tanto é que uma criança é bastante impulsiva porque ela não tem esse sistema funcionando ainda. Então, com coisas que dão prazer para ela, como ser exposta a um chocolate ou uma brincadeira, elas não dão conta de planejar, espaçar, interromper e acabam agindo em consequência. Então, durante o nosso amadurecimento, a gente vai tendo um fechamento progressivo desse córtex pré-frontal, o que vai fazendo com que as nossas vontades, os nossos desejos em direção a coisas prazerosas seja retardado e façam com que a gente possa raciocinar: é hora de pegar o chocolate ou não é hora de pegar o chocolate. Para algumas pessoas, ficar com o córtex pré-frontal fechado muito tempo acaba sendo incômodo. E isso faz com que elas tentem abrir esse córtex pré-frontal de uma maneira. E a droga age liberando dopamina no córtex pré-frontal e fazendo com que esse córtex se abra aos pouquinhos e os nossos desejos se passem mais facilmente. O exemplo que eu dou disso é quando as pessoas bebem um pouco de álcool, né? Elas ficam mais relaxadas, elas começam a falar um pouco mais sobre as coisas que não estão insatisfeitas. Quando elas bebem um pouco mais, elas já começam a agir de maneira muito espontânea, e isso vai num crescente porque o álcool vai fazendo com que esse córtex pré-frontal fique mais com os seus buracos mais frouxos, e aí os desejos, as vontades vão passando mais facilmente. Nas pessoas que não têm uma dependência, no dia seguinte, quando o efeito do álcool passa, esse córtex pré-frontal se fecha e essa barreira dos desejos continua sem passar. Na pessoa que desenvolve uma dependência, é como se a gente tivesse passado pedra nessa peneira, então abrem-se pequenos buracos, pequenas fissuras no circuito do córtex pré-frontal e os nossos desejos, as nossas pulsões passam mais facilmente, o que faz com que a gente perca o controle toda vez que a gente começa a consumir a substância ou utilizar a droga. Esse é o segundo sintoma da dependência química, que é marcado por uma alteração cerebral. O terceiro sintoma, e talvez o mais importante para a gente tratar do tabagismo, é a fissura. A fissura, na verdade, é uma memória que vai se fixando a partir dessa área que chama área tegmentar ventral, e ela vai guardando associações entre coisas que não têm a ver com a droga e o prazer que a droga procura. Por exemplo, o fato de você passar um momento com as pessoas que você gosta, trocando uma ideia e estar fumando. Por exemplo, o fato de você ver um maço de cigarro. Em seguida, essa área tegmentar ventral leva a uma sensibilização pequena do núcleo accumbens, liberando dopamina, que faz com que o córtex pré-frontal abra um pouco essa peneira e te faça ceder ao consumo da droga. Então, a fissura não é a vontade de usar a droga. A fissura é essa memória que aciona a abertura do córtex pré-frontal e faz com que a gente tenha vontade de usar a droga e não resista a essa vontade em um determinado ponto.
O que eu quero mostrar com isso é que essa doença que é a dependência química é uma doença do cérebro em que a gente tem vias já bem caracterizadas, já compreende bem e que a gente, no tratamento, tenta interferir nessas vias, tanto utilizando medicamentos quanto psicoterapia. E o somatório disso faz com que a gente tenha sucesso, diminuindo a fissura, fechando o córtex pré-frontal e fazendo com que a pessoa volte a sentir prazer novamente. Então, o que é importante da gente entender é que o uso da droga não termina quando o efeito da droga passa. Além das lesões neuronais que eu falei na primeira parte, essa mudança da circuitaria cerebral faz com que a gente tenha um problema na gestão das emoções, ou seja, a gente fica mais intolerante às frustrações e ansiedade e acaba tendendo a utilizar a droga quando um desses sintomas ou uma dessas sensações aparecem. A gente fica mais impulsivo e tende a ceder mais facilmente à utilização da droga sem pensar nas consequências dela. E a gente desenvolve um funcionamento que a gente chama de ambivalência, que é um funcionamento cognitivo paradoxal. A pessoa que é dependente química, ela sabe muito bem que tem uma dependência e que precisa parar porque a utilização da droga está trazendo consequências negativas. Contudo, o fato dela perceber prazer, dela sentir sensações agradáveis, faz com que ela hesite entre usar e interromper o uso da droga. Vocês vão ver no módulo mais para frente a questão da consulta motivacional, que é exatamente para tentar ajudar o paciente a romper essa ambivalência e conseguir se tratar. O somatório dessas coisas acaba levando à necessidade do comportamento aditivo e à dependência. A dependência também é uma doença crônica. Quando eu digo uma doença crônica, a gente tem que lembrar que o efeito da droga persiste além da onda que ela causa. Essas lesões neuronais, a mudança de circuitaria, deixa como se fosse uma marca quase que definitiva no cérebro da pessoa que é dependente química, e isso faz com que a chance de recaída, uma vez que ela interrompe o uso da droga, seja muito grande. Para vocês entenderem isso melhor, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse slide. Esse slide mostra, numa escala de tempo arbitrária, né, uma experiência de experimentação e uso de uma droga. A pessoa começa experimentando, ela consegue ter o controle, consegue espaçar, consegue saber o quanto que ela quer usar, até uma hora que ela perde esse controle aos pouquinhos, ela passa a fazer um abuso e isso evolui com a dependência. Isso está aqui representado por essas barrinhas, ou seja, a pessoa começa usando uma vez, duas vezes, depois ela passa a usar uma quantidade maior, com uma frequência cada vez maior, até uma hora que ela perde o controle e ela já não sabe mais nem a quantidade que ela se pretendia usar inicialmente e acaba utilizando. Algumas pessoas acabam tomando consciência do problema da dependência e das consequências negativas que tem. E isso faz com que, aos pouquinhos, elas procurem motivações internas e externas para conseguir mudar o comportamento com relação à droga. E, num determinado ponto, quando elas decidem mudar esse comportamento, elas não param de uma vez, elas vão implementando mudanças, ou seja, fumando cada vez menos, fumando a metade do cigarro, tentando evitar de comprar um maço maior, comprando um maço que tenha menos nicotina. À medida que elas vão fazendo essa implementação de mudanças, o objetivo delas é, de fato, interromper o uso. Só que essa doença, que é a dependência química, é caracterizada por um sintoma muito importante, que é a recaída. A ideia do tratamento da dependência não pode levar em consideração o fato de que a pessoa não vai recair. A recaída faz parte da doença dependência química e o profissional de saúde que aborda isso tem que considerar a recaída não como um insucesso do tratamento, mas como um sintoma de que algo não está dando certo ou algo precisa ser modificado para aquela pessoa poder recair cada vez menos. Depois de um tempo, e à medida que a gente vai costurando outras coisas entre uma recaída e a outra, a gente vai permitindo essa pessoa ter motivos, razões para recair cada vez menos e com isso consolidar o seu tratamento, interrompendo definitivamente ou por muito tempo a droga. Não se esqueçam e não se iludam, recaída faz parte da doença e isso tem que ser levado em consideração. O que a gente tem que orientar o paciente é que recaída faz parte da doença, mas não significa que você não vai conseguir se tratar. A nicotina é uma droga que normalmente pode ser utilizada, na verdade a nicotina vem do tabaco, pode ser usada mascada, pode ser usada fumada, pode ser usada cheirada,
tá? Mas a forma que nós temos mais comum e mais utilizada é a forma fumada. Na verdade, quando o tabagista aspira a fumaça do cigarro, ele aspira quase 300 substâncias diferentes e, na maior parte delas, substâncias tóxicas, por causa da combustão e por causa de aditivos que a indústria tabageira introduz no cigarro. Mas a substância que causa a dependência é a nicotina. A nicotina é aspirada pela fumaça, é rapidamente absorvida pelos pulmões, entra na corrente sanguínea e é transportada até o cérebro, onde ela, por ser uma substância muito lipofílica, ou seja, passa rapidamente pela barreira hematoencefálica, vai agir nos receptores nicotínicos, que são receptores que são difusos no cérebro. Algumas pessoas vão sentir uma percepção de relaxamento, de diminuição da tensão, tá? Mas a nicotina, nas primeiras experimentações, por também agir em receptores do intestino, de outros órgãos, causam sensação de mal-estar, tosse, desconforto. Então, fumar não é algo natural, não é algo espontâneo, é algo que muitas pessoas precisam forçar a barra para conseguir. Mas, uma vez que ela se torna dependente, é difícil de voltar atrás. Então, esse uso, essa experimentação do cigarro, essa experimentação repetida leva a uma dessensibilização dos receptores nicotínicos, leva a uma necessidade de quantidades progressivamente maiores de nicotina, vai causando esse efeito que eu expliquei agora há pouco no núcleo accumbente, no córtex pré-frontal e na área tegmentar ventral, o que leva o indivíduo a se tornar dependente de nicotina. Um tabagista sofre muito quando não consegue ter acesso ou é impedido de ter acesso ao cigarro. Sofre porque ele entra numa abstinência da nicotina e isso leva a ele se sentir irritado, ter ansiedade, se sentir disfórico, triste, desanimado, sem energia, como se ele estivesse deprimido. Pode causar insônia, modifica a concentração dele, deixa ele inquieto, impaciente, sem lugar e, forçosamente, causa também um aumento do apetite e nas pessoas que interrompem o tabaco por muito tempo, pode inclusive causar um certo ganho de peso. A abstinência da nicotina dura de 2 a 4 semanas uma vez que a pessoa interrompeu o cigarro. Isso por duas razões. Porque como ela causa dependência muito rápido, ela também leva, esse reajuste do cérebro leva um certo tempo para acontecer. Mas a nicotina também é lipofílica, ou seja, ela fica armazenada no tecido adiposo e vai sendo liberada aos pouquinhos durante muito tempo. Na verdade, é depois de vários dias que a pessoa interrompeu o cigarro que ela não tem mais nicotina no organismo dela e que os sintomas de abstinência vão se tornar cada vez mais graves e mais desinteressantes. Então, no tratamento, a gente tem que ter muito cuidado e um carinho muito grande com o tratamento, abordar a diminuição desses sintomas da abstinência para que a pessoa consiga ficar abstinente e consiga, de fato, interromper o uso do cigarro por um longo tempo.